Olá, turma do segundo ano. Vamos dar início agora às nossas aulas de biologia. Não deu para estarmos aí juntos presencialmente, mas estamos aqui, né? Então vamos lá, abram um livro aí de vocês no capítulo 4, os seres prototistas. Então, pessoal, nós iremos estudar hoje, aí, como eu já falei para vocês, o capítulo 4, os prototistas. Antes disso, eu quero que vocês façam uma análise. Preste atenção que lá na nossa aula anterior, certo? Eu já expliquei para vocês que os reinos, nós temos a divisão dos reinos em 5. Isso aí vocês sabem, né? Muito bem, porque esse assunto se estuda muito bem lá no 7º ano, 8º ano em ciências. Ele é dividido em 5 reinos: reino monera, reino protista, reino fungi, reino animalia e reino plantalia. Observe que nós já estudamos sobre o reino monera, que são as bactérias, já estudamos sobre os vírus, que não estão incluídos nos reinos, porque eles não conseguem realizar o seu próprio metabolismo só em uma célula hospedeira, como é o caso dos vírus aí que nós estamos, que nós já até estudamos, e é o caso aí da Covid-19, né, que é um vírus aí que se instala nas células e causa os danos que tem causado. E aí nós vamos estudar agora sobre o reino protista. Dentro desse reino protista estão incluídos quais seres vivos? Os protozoários e as algas. Aí nessa primeira parte nós iremos estudar os protozoários, que está aí na página de vocês, 45 do livro de biologia. Os protozoários, pessoal, acompanhe aí na página 45. São unicelulares, de célula eucariótica e estrutura bastante variável. A maioria é heterótrofa e muitos são capazes de locomoção, certo? Observe aqui no slide que tem assim, a formação dos protozoários e as algas unicelulares. São eucariontes, né, e são unicelulares. Eu quero que vocês observem na página 44, no livro de vocês, que diz assim: esse grupo, lá no 2º parágrafo, esse grupo reúne organismos mais conhecidos como protozoários e algas. A maioria é unicelular, mas também organismos coloniais e multicelulares, como as algas verdes, as vermelhas e as pardas. No caso dos protozoários, né, eles são unicelulares e são unicelulares de célula eucariótica e estrutura bastante variável. São células... Eu quero que vocês observem a principal diferença entre as células eucarióticas e as células procarióticas. Vocês vão ver aqui uma sequência de um vídeo que ele faz muito bem essa diferença das células eucarióticas para as células procarióticas. Observem aí o vídeo adiante. Existem 2 tipos principais de células: procariótica e eucariótica. As células procarióticas são as mais antigas e mais simples. Vejamos algumas diferenças. As células procarióticas são muito menores do que as células eucarióticas e têm uma estrutura bem mais simples que a célula eucariótica. Essa estrutura simples é uma característica positiva para os procariontes, porque permite que elas se reproduzam de forma muito rápida e eficaz. As células procarióticas não possuem um núcleo. A própria palavra procariota nos diz algo sobre sua estrutura. Cari significa núcleo e pro significa antes. Basicamente, a palavra procariota significa antes do núcleo. O interior da célula procariótica é basicamente uma unidade aberta sem compartimentos. Não há organelas ligadas à membrana. No entanto, pequenas estruturas chamadas ribossomos estão espalhadas por todo o seu citoplasma. O DNA da célula está localizado em uma região do citoplasma chamada região nucleoide. O nucleoide não é a mesma coisa que um núcleo, porque não é fechado por uma membrana. Os procariotos também têm uma parede celular que envolve a membrana plasmática, basicamente constituída por polissacarídeos complexos. Os procariotos também costumam possuir um ou mais flagelos, que são usados para sua movimentação. Já as células eucarióticas contêm um núcleo e algumas de suas organelas envolvidas por membrana. O nome eucariota também diz algo sobre sua estrutura. Eu significa verdadeiro
E cário significa núcleo. Ou seja, a palavra eucariota significa núcleo verdadeiro. As células eucarióticas são maiores e muito mais complexas do que as células procarióticas. No entanto, elas compartilham algumas coisas em comum com os procariontes. Vejamos as diferenças e as áreas que elas têm em comum através do diagrama. Pontos em comum. As duas têm o DNA como material genético. Têm ribossomos, citoplasma e membrana plasmática. Agora veremos algumas coisas em que elas têm de diferente. As células procarióticas são as mais antigas. Elas são pequenas e relativamente simples. As células eucarióticas evoluíram a partir de células procarióticas. Elas são maiores e muito mais complexas internamente. Os procariontes não possuem um núcleo definido e também não possuem organelas membranosas. As células eucarióticas têm um núcleo e também contêm organelas. As células procariontes são organismos unicelulares. As células eucariontes podem ser unicelulares ou multicelulares. O DNA de um procariota é geralmente organizado como um cromossomo circular único, enquanto que o DNA de uma célula eucariótica é organizada como cromossomos lineares. Então vocês assistiram aí o vídeo, né, que explica muito bem a diferença entre as células eucarióticas e procarióticas. E os seres unicelulares e pluricelulares vocês já sabem, né, muito bem. Unicelular formado por uma única célula e pluricelulares ou multicelulares formados por inúmeras células. Aí nós temos aqui o reino protista, alimentação das algas e dos protozoários. Qual o tipo de alimentação das algas? Elas são autótrofas. O que são os seres autótrofos, né? Como nós já sabemos também disso. São os seres vivos, como as plantas e as algas, que realizam a sua nutrição por meio da fotossíntese, né? Nós sabemos que aquele pigmento verde que fica nas folhas das árvores, né, é o pigmento chamado clorofila, que é capaz de sintetizar a energia aí do sol e produzir o seu próprio alimento, fazendo aí uma junção, certo? E os protozoários, eles são heterótrofos, ou seja, eles são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Ele busca energia se alimentando de outros seres vivos. Aí está a gradezinha mostrando, as águas são autótrofas e os protozoários são heterótrofos. Como vocês podem ver aí no livro de vocês, página 45, que mostra bem os protozoários, certo? Eles estão presentes em diversos ambientes. Não, mais em cima. A maioria é heterótrofa e muitos são capazes de locomoção, que já que eu vou explicar. A reprodução deles pode ser de forma sexuada e assexuada. Como eu já expliquei, a forma sexuada ela precisa do gameta masculino e do feminino. E a forma sexuada não, ela se reproduz sozinha. E os protozoários? Eles são seres vivos, unicelulares, como já expliquei, formados por uma única célula. São eucariontes, como vocês já viram aí no vídeo, certo? São desprovidos de clorofila, porque são incapazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Como eu já falei, a clorofila, aquele pigmento verde, que tem casos de plantas que não têm o pigmento verde, que isso aí nós vamos estudar lá nas plantas depois. E eles podem viver como parasitas ou ter vida livre, certo? Acompanhem no livro também que vocês vão ver. Aqui é só um resumo, mas vocês precisam fazer a leitura bem do livro todo para vocês poderem absorver melhor o conteúdo. E os parasitas podem causar muitas doenças nos seres humanos, como é o caso que nós vamos ver aí lá na página 48, várias doenças causadas por eles aí que vocês vão ler depois. Desculpa. As formas dos protozoários. Vamos abrir o livro de vocês, lá na página 48, que aí vocês vão fazendo a junção aí, página 47 e 48, que é a presença de estruturas locomotoras, a classificação, a ausência de estruturas locomotoras, certo? As formas de protozoários, ele tem várias, ameba, tripanossomo, giardia, a giardia, lá na página 48, certo? Amebias e giardise, ela é causada pela
Entomeba stótica e giardíase, causada pela giardia, certo? São parasitas muito semelhantes. E a ameba podem passar a se reproduzir, lesionando a parede do órgão e invadindo a circulação e chegar a outros órgãos. Os principais sintomas dessas duas aqui é a diarreia, certo? Que nós falamos no ditado mesmo popular, certo? Alguém está doente, tá com diarreia, que é o ditado popular que nós utilizamos hoje. E essas aqui são as principais formas dos protozoários, que eles têm várias formas aí, como nós podemos ver. Cada um desses aqui, certo? Eles provocam muitas doenças, como por exemplo aqui o tripanossomo, certo? Que é a chamada doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença muito infecciosa, certo? Tá bem na página 49 do livro de vocês, acompanhem. A doença de Chagas como eu falei para vocês, é uma doença muito infecciosa, que ela é causada por um parasita encontrado nas fezes desse inseto, que é o chamado barbeiro, certo? Então, a gente vê aí várias formas dele, e cada uma deles provoca um tipo de doença também. Vocês vão ver, vão fazer a leitura, aí eu quero que vocês parem, façam a leitura lá na página 48 para entender os protozoários e as doenças. Aí nós temos aí a reprodução assexuada e a reprodução sexuada dos protozoários. Eu vou passar aqui um vídeo também, dentro do próprio slide aqui, que vocês vão ver a diferença da reprodução sexuada e da reprodução assexuada e da reprodução sexuada dos protozoários. Certo, pessoal? Acompanhe aí o vídeo. A maioria dos protozoários ele é de vida livre e eles vão se reproduzir assexuadamente por divisão binária. Nós já trabalhamos a divisão binária lá na parte do grupo do reino Monera, mas não custa dar uma lembrada agora de novo. Então, aqui na divisão binária, a célula ela vai crescer até um certo ponto que ela vai se dividir no meio, mas antes o material genético ele já foi duplicado previamente. E em alguns sarcodíneos e apicomplexos, a reprodução ela pode se dar por divisão múltipla. Agora, nesse caso aqui de divisão, a célula ela vai multiplicar o seu núcleo diversas vezes por mitose antes de se fragmentar em pequenas células. São duas formas de reprodução assexuada. A divisão binária, que vocês já estão acostumados, e agora a divisão múltipla. Processos de reprodução sexuada. Quase todas as espécies de protozoários, elas vão apresentar processos de reprodução sexuais. No tipo mais comum de reprodução sexuada, dois indivíduos de sexos diferentes, eles vão se fundir e vão formar um zigoto, que é inclusive a forma de reprodução sexuada que ocorre na nossa espécie. E posteriormente, esse zigoto ele vai passar por várias mitoses e quando ele entrar numa forma de reprodução de novo, vai entrar no processo de reprodução por mitose. Já o paramécio, ele apresenta um processo elaborado de reprodução que é chamado de conjugação, que é considerado tradicionalmente uma forma de reprodução sexuada, apesar de não resultar diretamente em aumento de número de indivíduos. Então, o que é que vai acontecer aqui na conjugação? Nesse processo, dois indivíduos de sexos diferentes, eles vão se aproximar e eles vão estabelecer entre si uma união citoplasmática e em cada um deles o micronúcleo ele vai passar por diversas multiplicações, ele vai passar por diversas meioses e vai originar um núcleo, haploide, dos quais 3 desses núcleos vão degenerar e depois os restantes eles vão ser trocados e após a troca desses micronúcleos aqui vai ocorrer uma fertilização recíproca. Então esses paramécios vão se fertilizar reciprocamente. E em cada dois dos paramécios os micronúcleos eles vão se fundir e eles vão restabelecer a condição diploide e o macronúcleo nesse caso aqui ele vai degenerar. Então após
diversas mitoses e degenerações nucleares. Vão restar apenas 2 micronúcleos, um dos quais vai multiplicar seu DNA, transformando-se em macronúcleo. O paramécio, então, com novas combinações genéticas, eles passam então a se multiplicar por divisão binária. Observem, a gente vê aí no vídeo bem explicado, certo? Outra coisa, vocês não podem ficar somente nessa videoaula aqui, porque observa que ela está bem resumida e ela tem que ser resumida mesmo porque a gente não consegue de um tempo maior. Então, observem o livro, lá na página 46, para vocês entenderem a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na página 46, ela vem explicando reprodução assexuada e sexuada. Aí ela vem, certo? Dentro de um quadradozinho aí azul, e ela vem explicando cada uma delas, que está exatamente no livro aí. Da página 46 e no vídeo que eu mostrei, que vocês acabaram de ver. Aqui tem a imagem, certo? Explicando direitinho. Quiser printar aí, podem. E o vídeo aí explicando. Os diferentes tipos de protozoários. Vamos lá na página 47. Os diferentes tipos de protozoário. Então, vamos lá. Os protozoários, eles foram classificados segundo o tipo e a presença ou não de elementos especiais de locomoção. Dessa forma, os protozoários são divididos em flagelados, que são, eles apresentam um ou mais de um flagelo, que é esse coisinho aqui na pontinha, como se fosse uma tirinha no final dele, que aí essa presença aqui desse flagelo que vocês podem observar aqui, ó, essa presença desse flagelo é que ajuda na locomoção. É como se ele conseguisse se locomover. É como não, ele consegue se locomover. Locomove-se vibrando os flagelos em meio líquido, né? Vamos dizer assim que consegue nadar, né? No meio líquido. Muitos apresentam vida livre e outros são parasitas e ocasionam doenças no homem. Aí vocês podem observar nessa imagem aqui do flagelo, que está presente na pontinha aqui, que ele permite se locomover. E os protozoários, outras imagens aqui de protozoários com flagelo, certo? A giardia, tricomonas, certo? E a leishmania. Observem, todos eles têm essa pontinha aqui, como se fosse uma linhazinha bem fininha, como se fossem as perninhas que ajudassem ele a se locomover. Aí no livro de vocês, na página 47, tem ausência de estruturas locomotoras, a presença de estruturas locomotoras, que são os flagelados. Caracteriza-se, observem na página 47, presença de estruturas locomotoras. Os flagelados caracterizam-se por apresentar um ou dois mais flagelos. Então, outra coisa interessante é vocês observar que uns apresentam vários flagelos, como esse aqui, protozoário flagelado giardia. E outros apresentam apenas um flagelo, como esse aqui, e vários flagelos como esse. Outro tipo, né, de protozoários, que são outra forma deles são os ciliados. Apresentam pequenos filamentos em volta do corpo, chamados cílios, como se fosse um monte de pelinhos. Usam os cílios para se movimentar e capturar alimentos, como se fosse um monte de pelinhos, certo? Contido neles. Os exemplos: o balantídeo, que é um parasita que vive habitualmente no organismo do porco, e o paramécio, que vive na água doce. A gente pode observar aqui, ó, vários tipos, ó, protozoário ciliado. E esse outro tipo aqui. Entenderam? E aí nós temos os esporozoários, que eles são parasitas e eles não se locomovem, certo? Exemplo, um dos mais conhecidos é o plasmódio protozoário, que provoca nos seres humanos, e a doença conhecida como a malária, que nós vamos observar isso muito bem aí lá na página 49 do livro de vocês. A malária, que é causada pelo protozoário do gênero Plasmódio, transmitido pela picada do mosquito do gênero Anorlis, que vocês podem ver na imagem A.
certo, pessoal? Quando vocês for fazer a leitura do livro, observem muito bem, vão fazendo aí as anotações. E aí o vídeo para por aqui, porque na próxima nós vamos continuar falando sobre as algas unicelulares, certo? Que lá na página 50. Vou dividir esse vídeo também em dois, para que não fique muito grande. Bons estudos!